Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre um grande privilégio poder vir aqui para termos essa conversa diariamente. Hoje eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem O Selo da Páscoa. O Selo da Páscoa fala da ressurreição. E nós estamos tendo a nossa Páscoa aqui neste novo Efésios, de acordo com Efésios 2, onde fala que haveria uma ressurreição, evidentemente espiritual, para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no tempo do fim. E Paulo ora para que os crentes de Éfeso pudessem ter seus olhos iluminados para compreender a riqueza, a glória desse mistério e qual o poder da ressurreição de Jesus Cristo sobre nós, os que estamos vivos nesta hora. Veja, a Bíblia fala em Romanos, capítulo 8, verso 11, que a terra, ou melhor, no capítulo 8 de Romanos, a Bíblia fala que a terra aguardava a manifestação dos filhos de Deus. E Romanos 8, 11 diz que se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus de entre os mortos habita em vós, esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais. Aí acrescenta o profeta, tomando esses corpos mortais e levando-o, veja, em sujeição à palavra, a viver não de uma era passada, mas da era presente. Veja, essa é chamada a era da noiva ou a era da pedra angular, mas mais profundamente da igreja efesiana. Uma igreja agora liderada pelo Espírito Santo, pela mensagem do profeta de Apocalipse 10, verso 7, como foi a primeira igreja liderada pelo Espírito Santo, através da mensagem do apóstolo São Paulo, que também era um profeta. Por isso que havia dois querubins guardando o propiciatório, representando o alfa e o ômega. Veja, eles representam, veja, esse poder que está guardando o sangue, e tanto Paulo quanto Brana guardaram a verdade do sangue. Veja, o propiciatório, veja, aonde descia a glória de Shekinah no dia 10 do mês 7, e aquele lugar se tornava um lugar de misericórdia. Isso está remontando os nossos dias. Por isso a mensagem de Apocalipse 10, verso 7. Veja, nos dias da voz do sétimo anjo, quando esse sangue seria aplicado no propiciatório, outra vez, que nesse caso é o nosso coração. Veja, o propiciatório é ali onde se aloja o Espírito Santo, a vida que estava no sangue. E quando essa vida está ali, veja, nesse lugar, atrás dessa pele humana, veja, isso está dizendo que nós fomos feitos herança de Jesus Cristo, Ele nos comprou, veja, o preço pago foi o sangue derramado no Calvário, veja, porque nós estávamos nele antes da fundação do mundo. Veja, e apenas os redimidos são contados no plano da redenção. Por isso o livro de Éfeso não se presta ao evangelismo, ele é para os redimidos, para aqueles que estavam na mente de Deus. Eram seus atributos, eram seus pensamentos. Por isso a Bíblia fala os que estão em Cristo. Veja, ele nos tem abençoado com todas as bênçãos celestiais, nos lugares celestiais em Cristo. Veja, então essa verdadeira igreja é a única que recebe a influência da ressurreição, recebe o poder vivificador desses corpos mortais. Uma Páscoa agora. Veja, a Bíblia fala em Ezequiel 37 que Deus abriria as sepulturas, e no nosso caso são as sepulturas denominacionais, porque a Bíblia fala, desperta de entre os mortos, uma igreja que é chamada para fora nesse primeiro dia da semana, porque se passaram as eras denominacionais. Então o profeta prega de um 8º dia na mensagem a restauração da árvore noiva. Veja, nesse primeiro dia da semana, quando o molho é movido, nós sabemos que esse molho é a palavra ressuscitada nesse tempo do fim, em todo o seu poder, realizando as mesmas obras e os mesmos sinais que foram praticados pelo Senhor Jesus Cristo, porque ele também foi o molho movido. Veja, no primeiro dia da semana ele se moveu sobre os discípulos
para trazer vida sobre aquela igreja, e o mesmo ele tem feito aqui no tempo do fim. Então por isso que a verdadeira igreja, essa que é predestinada, a quem pertence o título de propriedade, esse título, ele é muito abrangente. Ele fala a quem pertence, ele fala que o preço foi totalmente pago, e esse título nada mais é do que a fé genuína e verdadeira, outra vez restaurada, e para tanto o nosso parente redentor desce do céu, para agora vir se abrigar atrás de peles humanas, porque agora não é mais a fé em Jesus, mas é a fé de Jesus. É toda essa conquista, voltando agora ao Éden, tendo agora acesso à árvore da vida. Por isso a ordem é: vá até o anjo e toma o livro, toma o seu título. Veja, porque aquele título nada mais é do que a palavra em sua totalidade, que está agora nos dando o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, que é restaurando a vida eterna nas nossas vidas, porque nossa herança é vida eterna. Então vá até o anjo, diz a Bíblia. Então Apocalipse 10, verso 8 a seguir: e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo. Se tornou a falar é porque houve um período de quase meia hora que ele não estava operando sobre a igreja para abrir os mistérios da palavra. Então veja, Apocalipse 10, 8, há um revibrar. Veja, há uma nova atuação do Espírito Santo agora sobre a igreja para abrir os mistérios da palavra. Veja, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. Ele disse-me: toma-o, come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei um livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas. Veja, por isso que temos uma tremenda analogia, ou um tipo perfeito em Jeremias 32, quando Jeremias, veja, o seu primo Hananel veio a ele e disse-lhe para comprar a terra que pertencia a ele, porque ambos eram da mesma tribo. Veja, Jeremias viu que isso vinha do Senhor, ele pesa o preço, 17 ciclos de prata, ele lavra o ato de compra, é assinado por testemunhas, lavrado por testemunhas, um título registrado, e aquele título é colocado num vaso de barro, porque disse Hananel: depois de muitos dias, vocês vão retornar do cativeiro, e você vem aqui, pega esse título, e você pode então reclamar a sua posse, reclamar o seu direito. Veja, Israel ficou 70 anos no cativeiro. Isso remonta, 70 anos, são 7 décadas. 7 décadas representam as 7 eras da igreja, que aqui no tempo do fim, no fim da era da Odisseia, veja, esse título de propriedade seria outra vez tomado, reconquistado, reclamado. E nós então teríamos acesso a tudo aquilo que nossos pais perderam lá em Gênesis, aquilo que está nos terrenos da palavra, as promessas, o poder, o entendimento, a sabedoria, a plenitude, a glória de Deus, que está sendo restaurada na verdadeira igreja. Por isso o apóstolo Mombrana, referindo-se a Jeremias 32, na mensagem à brecha, ele diz assim, no parágrafo 146, 147, o rolo de pergaminhos está aí, sabíamos que estava aí e sabemos que era a redenção. Veja, é para os redimidos apenas. Críamos que era a redenção. Jeremias disse: este rolo de pergaminhos tem de ser guardado. Ao lerem isso lá, ele dirá: ele tem de ser guardado num vaso terrestre. Que coisa maravilhosa! Estão vendo? Oh, que bela coisa aí, sobre a qual eu poderia falar um pouco. Este rolo de pergaminhos era guardado num vaso terrestre, um vaso que uma vez se tornou carne,
morreu, ressuscitou e foi guardado no vaso terrestre até o tempo da compra. Este vaso é Jesus Cristo. Ele é o título, Ele é o parente redentor. Ele é que está colocando essa fé em nosso coração. É a fé dele agora em nossas almas. Porque não foi o William Branham que curou os enfermos, que ressuscitou os mortos, que chamou o peixinho à vida, que ordenou a tempestade. Foi o Deus que estava dentro dele. A igreja agora recebendo a posse desse título, vida eterna, a vida do próprio Deus. Então veja, ressuscitou e foi guardado no vaso terrestre até o tempo da compra. Oh, que coisa, lindamente. Então Paulo fala no dia da redenção, aqui no tempo do fim. Veja, agora essas mensagens são todas guardadas até esse vaso terrestre, até a época do tempo designado por Deus do último mensageiro na terra. E tudo que essas pessoas tinham julgado e dito, sei que está aí, creio que está aí, e lutaram por isso, e o trouxeram e produziram as coisas, pela fé eles creram nisso, mas agora nos será trazido em revelação, e da mão de Deus por vindicação. Por isso você vai até na mão do anjo de Malaquias 4, o mesmo anjo de Apocalipse 10, 7, e você toma o livro que está guardado num vaso de barro. Veja esse título de propriedade. Por isso ele tinha um tema e um lema. O tema era Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas seu lema era somente crer, tudo é possível, somente crer. E ele provou que ele tinha o título de propriedade. Por isso, ao tomar as mensagens, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra, o mesmo Deus que se apresentou para Abraão como grande El Shaddai veio a nós aqui no tempo do fim para se apresentar como o grande El Shaddai, de onde nós vamos tirar nossas forças, porque essa mensagem é a Bíblia revelada, eram os pensamentos que estavam na mente de Deus. Então na mensagem o abstrato 105, me desculpa, o selo da Páscoa 105, falando sobre esse poder da ressurreição, desse título de propriedade. Quando nós cremos em Jesus Cristo para nosso Salvador, arrependemos, somos batizados e vimos para crer nele, Deus reconhece nosso arrependimento e fé para com ele envia o abstrato. O abstrato é a segurança, é a garantia de que qualquer coisa que estava contra você, você se arrependeu totalmente. Aleluia! A propriedade é comprada e você segura. Veja, o abstrato por segurança. E uma vez que você tem o Espírito Santo, não há demônio que vai colocar incredulidade em teu coração, não é pessoa alguma, papai, mamãe, seja quem for, que vai te impedir de ficar à beira do caminho. Você sabe que você tem o título, você tem o Espírito Santo, a terra é nossa, a palavra é nossa, a promessa é nossa. Sim. Então veja, 112. Agora observe isso. Isso também foi traçado para lhes dar, depois desse abstrato, isso foi traçado para lhes dar cada promessa que estava no terreno, cada promessa que estava nos terrenos da palavra de Deus, que estava prometido na Bíblia. Aquele poder vivificador que lhes foi dado para lhes vivificar a promessa. Portanto, eles colocaram as mãos sobre os enfermos, eles foram curados, eles falaram em novas línguas, eles fizeram grandes sinais e maravilhas, porque aquilo estava na promessa de Deus. E quando Jesus morreu para redimir aquilo de volta a eles, veja, a terra que pertencia aos filhos de Deus, ele demonstrou o que era Deus. Como ousamos socializar aquilo e colocar dentro de uma organização? Não temos nenhum direito de fazer aquilo. Está provado. Nós temos a garantia, o Espírito Santo, a fé, a palavra restaurada, a terra é nossa. Vamos conquistá-la. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.